Nessa época de pandemia do capeta, nessa pandemia do Beelzebub, muitos alunos têm me feito a seguinte pergunta: como é que nós controlamos uma epidemia? Se liga aí, porque é exatamente isso que a gente vai responder nesse nosso vídeo. Durante a pandemia, eu tenho recebido muitas dúvidas através do WhatsApp, através de rede social, e eu estou achando essas dúvidas tão interessantes e tão pertinentes que eu resolvi transformar as dúvidas dos meus alunos em vídeos, para poder beneficiar a maior quantidade de pessoas que eu posso. E para poder inaugurar essa sequência de vídeos que eu pretendo fazer por muito tempo, eu resolvi explicar para você agora como é que nós conseguimos controlar uma epidemia. Para você entender como é que se controla uma epidemia, você tem que entender primeiro como é que as epidemias se instalam em uma população. Toda epidemia, para poder se instalar numa população, ela precisa fechar um triângulo da morte. Ela precisa fechar um triângulo do Beelzebub. Esse triângulo mostra três coisas que têm que acontecer em todas as doenças infecciosas para elas se instalarem e se espalharem pela população. Dá uma olhada aqui no quadro que eu quero te mostrar. A primeira coisa que uma doença infecciosa tem que ter para ela poder prosperar na população é o agente infeccioso. Esse agente infeccioso é o vírus, a bactéria, o protozoário, enfim, esse agente infeccioso é o parasita causador da doença. Esse agente infeccioso nós vamos chamar a partir de agora de agente etiológico. O agente etiológico é o parasita produtor da doença. Agora, esse agente etiológico, ele só vai conseguir prosperar se ele encontrar um processo de transmissão adequado, se ele encontrar um processo de contágio eficaz. A segunda coisa necessária, então, para uma doença se estabelecer na população é justamente isso. Para uma doença se instalar na população, ela precisa encontrar um mecanismo de transmissão eficaz. Da mesma forma que cada doença é produzida por um parasita diferente, o meio de transmissão também vai variar de uma doença para outra. Existem doenças que são transmitidas por gotícula de saliva, por alimentos contaminados, por água contaminada. Existem doenças que podem ser transmitidas por vetores. O processo de transmissão é específico para cada doença. A terceira coisa básica para uma doença se instalar na população é esse agente infeccioso, sendo transmitido de maneira adequada, encontrar aquilo que a gente vai chamar de hospedeiro suscetível. Quando a gente fala de hospedeiro suscetível, é importante a gente entender que nem sempre esse hospedeiro vai ser uma pessoa doente. Em muitos casos vai acontecer aquilo que nós chamamos dessa pessoa ser o portador assintomático. Mas o que é o portador assintomático? É uma pessoa que tem o parasita, mas ela não tem sintoma daquela doença. Ela espalha o parasita pela população, mas ela não tem sintoma clínico. Esse é um dos elementos mais perigosos na disseminação de uma epidemia. É uma pessoa que não tem consciência de que ela está espalhando um parasita pela população. E, normalmente, no caso desse portador assintomático, as primeiras pessoas que ele vai contaminar são aquelas pessoas com as quais ele tem contato mais íntimo, como, por exemplo, as pessoas da sua própria família. Entendendo, então, que toda doença, para poder prosperar, precisa ter o agente causador, um processo de transmissão eficaz e um hospedeiro suscetível, agora você consegue entender perfeitamente como nós controlamos uma epidemia. Para a gente poder controlar uma epidemia, nós vamos tentar quebrar o triângulo da morte, seja eliminando o parasita, seja combatendo o processo de transmissão, seja eliminando o hospedeiro suscetível. Mas como é que nós eliminamos o agente etiológico? A gente vai eliminar o agente etiológico, por exemplo, através das nossas medidas básicas de higiene. Quando a gente lava as mãos com água e sabão ou com detergente, quando a gente usa álcool gel, isso tudo vai eliminar parasitas. Nós vamos eliminar o processo de transmissão, e aí vai depender de cada doença. Nós vamos eliminar os processos de transmissão, por exemplo, no caso de hoje, fazendo distanciamento social.
em algumas doenças, nós eliminamos o processo de transmissão fazendo o tratamento da água, fazendo saneamento básico, fazendo o combate de vetores. E aí, se a gente elimina o agente etiológico, a doença deixa de existir. Se a gente elimina o processo de transmissão, automaticamente a gente controla a epidemia. E aí tem a outra coisa que a gente pode fazer para poder controlar uma epidemia: eliminar o hospedeiro suscetível. Mas, Márcio, como é que a gente elimina o hospedeiro suscetível de uma doença? A forma mais inteligente de se eliminar o hospedeiro suscetível é através da vacinação. Através da vacinação, o indivíduo vai se tornar imune àquele parasita, não vai desenvolver a doença e não vai espalhar a doença pela população. Para poder controlar uma epidemia de maneira mais eficaz, a gente vai tentar eliminar vários desses itens necessários para a epidemia se instalar. Então a gente pode combater o parasita, nós podemos combater o processo de transmissão e nós temos ainda a vacinação. Nos próximos vídeos eu quero discutir com vocês a respeito das vacinas. Se você tem alguma pergunta, coloca aqui nos comentários, porque talvez a sua pergunta também possa ser tema de um vídeo. Se esse vídeo te ajudou, e eu acho que ele deve ter te ajudado bastante, coloca aí o seu like, coloca aí um comentário para o YouTube entender que o vídeo tem relevância. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que podem ter a mesma dúvida. Se você não gostou do vídeo, tá tudo bem, você pode deixar aí o seu dislike e compartilhe esse vídeo com a pessoa que você não gosta. Por hoje é só isso. Beijo para as meninas, até a próxima e tchau, tchau.